Chame à existência as coisas que não existem. E como fazer isso na sua vida? Como chamar à existência aquele emprego que não existe? Como chamar à existência aquele carro, aquela casa? Como chamar à existência as bênçãos que você deseja, mas ainda não aconteceram, ainda não existem na sua vida? Eu vou falar sobre isso hoje. Eu sou o pastor Ronaldo Amaral Júnior e eu quero pedir a você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Amém? Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 está escrito: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Queridos, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 13, o apóstolo Paulo está explicando que tudo isso que você vê não foi feito na terceira dimensão da alma. Ou seja, não foi feito no mundo visível, não existia visivelmente. Era invisível, não podia ser visto, certo? Ou seja, tudo que existe foi feito do nada. A Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face da terra, ou seja, havia o nada, havia o vazio, o caos sobre a face da terra, mas o Espírito de Deus pairava. Imagina só o Espírito de Deus pairando, caminhando, voando sobre a face das águas, que eram trevas, que eram caos, que eram nada, amém? E ali o Espírito de Deus, ele estava incubando as coisas, os sonhos, os ideais de Deus. Imagina Deus grávido do mundo que existe hoje, certo? Porque a Bíblia diz que tudo veio de Deus, saiu de dentro de Deus, Deus sustenta todas as coisas. E eu quero falar sobre isso mesmo, sobre uma gravidez espiritual, gravidez de sonhos, de ideais, de visões, amém? De planos, de projetos. Você é um ser espiritual. Você foi criado no mundo espiritual primeiro e depois você foi formado no mundo visível. Ou seja, você foi criado no mundo da quarta dimensão, no mundo de Deus, né? O seu espírito, a sua alma foi criado lá e depois Deus cria a matéria no mundo físico. Usando o quê? Usando a palavra. E por isso que o apóstolo Paulo ensina aqui que o mundo que existe hoje não foi criado pelas coisas visíveis, mas invisíveis, pelo poder da palavra de Deus. Agora, o Espírito de Deus estava ali agindo, né? Ele estava ali incubando as águas, como a galinha senta sobre o ovo, incuba o ovo, o Espírito Santo estava incubando a terra, certo? Mas, enquanto não houve a palavra falada, enquanto não houve a palavra dita, haja luz, a luz não passou a existir. Não aconteceu. Ou seja, você pode ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em você quando você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Jesus passou a habitar em você, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mora dentro de você e a Bíblia diz que não existe nada impossível para Deus em todas as coisas. Mas por que então não acontecem as coisas na sua vida? Porque, primeiro, você não incuba, certo? Mas incubar é o quê? É você visualizar, é você trazer no seu espírito. O seu espírito está onde? Está aqui, está localizado aqui na sua cabeça, no seu subconsciente. Os cientistas chamam o espírito de subconsciente, mas a Bíblia chama de homem interior, né? O homem interior está aí. E a sua ligação com Deus, a sua ligação com o mundo espiritual é através dele, correto? Mas as coisas não acontecem na sua vida, você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus, e as coisas não acontecem porque não há uma ordem com a palavra falada no mundo espiritual, vindo de dentro de você, juntamente com a visão do seu Espírito. Você precisa pronunciar. Imagina só, o Espírito de Deus estava lá, mas enquanto não disse a palavra haja luz, enquanto Jesus não falou haja luz, a luz não vê existência. É porque o Espírito de Deus não tinha poder? Não, o Espírito de Deus é todo poderoso. Ele é Deus também, amém? Faz parte da Trindade Augusta Divina, mas ele incubava o sonho do Deus Pai ali. Mas tinha que ter a palavra para trazer à existência aquilo que não existia. Por isso que a Bíblia diz que
tudo foi criado por meio da palavra. Amém? Nada foi feito sem a palavra. E é assim também nos dias de hoje. A sua vitória não será criada se você não pronunciar ela. Se você continuar pensando que a porta do emprego está fechada, se você continuar pronunciando que a porta do emprego está fechada, ou se você continuar pronunciando que a porta do emprego está aberta, mas aqui no seu espírito, aqui na sua mente, você visualiza a porta fechada, não vai acontecer. Não vai acontecer. O meu filho foi fazer exame no Detran, exame para tirar a carteira dele de motorista, né? E ele foi reprovado a primeira vez, certo? Depois foi reprovado e aí eu falei com ele, meu filho, você vai fazer o teste agora e você vai visualizar no seu espírito, no seu homem interior, que você já está aprovado. E você vai pronunciar, eu estou aprovado. Ele foi lá, fez o teste e foi aprovado. Ele falou, pai, eu ia fazer o teste e ficava pensando no meu reprovado. Ou seja, ele trazia uma fé contrária no homem interior dele. Você entende? E até que no momento que eu chamei ele, falei, peraí, tem uma coisa errada. Eu estou vendo você pilotando, você está dirigindo muito bem, né? E não está passando. Mas é necessário agora você trazer isso no seu espírito e você trazer essa vitória também com o poder da sua palavra. E aí ele conseguiu a vitória. E ele me disse, olha, na hora que eu fui, eu pensei diferente das outras vezes. Pensei que eu imaginei o instrutor dizendo, você está aprovado, você está aprovado. E isso aconteceu. Amém? Então eu digo para você, querido, faça a mesma coisa. Você precisa, o Espírito de Deus está na sua vida. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo está aí. O mesmo poder que criou os céus e a terra está aí dentro de você, morando dentro de você. Mas Deus será tão grande, certo, na sua vida, conforme a sua fé for grande. E Deus será tão pequeno, conforme a sua fé for pequena. É você que vai conduzir essa grandeza de Deus dentro de você. Quando você decide, certo, a pensar como Deus pensa. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter uma renovação na nossa mente. Nós somos treinados a não crer. Nós fomos treinados a pensar fracassadamente, a pensar nas circunstâncias, a ver ao redor, né, a derrota, o fracasso. Mas Deus nos ensina diferente. Deus nos ensina a tirar os olhos da circunstância de derrota, de fracasso e a olhar pela fé para o futuro de sucesso que ainda não existe, que ainda não chegou, mas você vai trazer ele à existência pelo poder da sua palavra falada e pelo poder dos seus pensamentos. Mas você tem que alinhar os dois. Amém? Eu não estou falando de poder positivo da mente, de yoga e não sei o que mais. Não, estou falando do poder da fé, do poder do Espírito, do poder de levar na quarta dimensão do Espírito de Deus, né? Que é a quarta dimensão espiritual, que é o mundo espiritual, é o mundo que Deus vive, é o mundo que os anjos vivem, é o mundo também que Satanás e os demônios vivem, certo? Você levar a existência, você criar lá, certo? Com o seu pensamento criador que Deus te deu, você criar a sua vitória. Você entregou vários currículos de emprego e não conseguiu nenhum. Imagina agora essas empresas te chamando, te convidando para trabalhar e pronuncia a palavra, eu estou empregado em nome de Jesus. Imagina agora o salário que você quer ganhar, certo? Você precisa ter uma visão vívida. A Bíblia diz que nos últimos dias Deus daria visões, Deus daria sonhos. Por quê? Porque Deus, o Espírito de Deus, trabalha por meio de visões, por meio de sonhos. As visões e os sonhos é a forma de comunicação sua com Deus, de Deus com você. É a forma de você entrar no mundo espiritual, entrar na quarta dimensão de Deus. Existe a terceira dimensão, que é esta que nós vivemos, que é essa que você toca na parede, certo? Você toca aqui nos livros, mas existe essa é a terceira dimensão, né? Existe a quarta dimensão, que é aquela que você não pode apalpar com essa mão, mas você pode apalpar com o seu espírito, pensando, visualizando. E eu vou te dar um exemplo simples
Imagine, eu comecei a imaginar aqui uma estante aqui atrás de mim, uma estante atrás de mim, e isso é pensar numa fé vívida, certo? É você trazer, criar com o seu pensamento aquilo que ainda não existe na sua vida. Você compreendeu? É simples assim, Pastor Ronaldo? É simples. É simples assim. O homem quer complicar, mas é simples. Por isso que a Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai sair. Até mesmo quando você vai expulsar demônios, né? Os discípulos foram expulsar demônios e eles não creram e não conseguiram expulsar. E Jesus falou, vocês não expulsaram porque vocês são homens de pouca fé, vocês não creram. E tem certa casta de demônio que tem que ter oração e jejum, né? Ou seja, você tem que ter fé para expulsar eles. E a oração e o jejum traz fé. Agora, assim como o Espírito de Deus, certo? Deitou sobre as águas, sobre o vazio, sobre o nada, e pairou ali, incubando os sonhos de Deus, os projetos de Deus, que era esse mundo vindo à existência, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que visualizar o seu sonho, o seu ideal. Você não é mãe, quer ser mãe? Você vai imaginar você grávida, você segurando o seu bebê no colo, mas você precisa incubar isso. E como que você vai incubar isso? A galinha assenta sobre o ovo e fica ali dias, fica horas ali sobre o ovo. Você precisa sentar sobre o seu sonho espiritual, sobre o seu projeto espiritual, com a sua oração, com a sua palavra. Amém? Entra no teu quarto em secreto. Né? Quando você está na igreja também, senta sobre os seus sonhos, sobre os seus ideais. Por isso que uma pessoa, para ter vitória espiritualmente, ela tem que orar mais de 1 hora por dia. Se você não ora mais de 1 hora por dia, você é uma pessoa fracassada espiritualmente. Você precisa orar mais de 1 hora por dia. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim, você fica mais de 1 hora no Instagram, você fica mais de 1 hora no Facebook, você fica mais de 1 hora nas redes sociais, você fica mais de 1 hora jogando fora o seu tempo com aquilo que não vai trazer existência o que você necessita. Então, separe um tempo com o seu Criador. Amém? Separe um tempo com o seu Criador e comece a usar a sua mente criativa para criar as soluções dos seus problemas. Em nome de Jesus. Você tem um problema no cartório, não consegue resolver? Você vai visualizar, você vai criar essa solução pelo seu pensamento, pelo poder da sua palavra. Você tem um problema de saúde, você vai criar essa solução imaginando a mão de Deus entrando no seu corpo, arrancando a doença, arrancando o mal, em nome de Jesus. Amém? E você vai sentar ali, vai orar e vai pronunciar e vai chamar à existência aquilo que não existe. Chame mais de 1 hora por dia, certo? Um dos problemas das pessoas não orar, porque é trabalhoso, é um trabalho árduo orar. Orar é um trabalho árduo, precisa de dedicação, precisa de esforço, você entende? Precisa de você largar as coisas que você quer fazer no mundo natural e entrar no mundo espiritual. Então você tem que se separar para isso. Por isso que Jesus se separava e ficava em oração durante muitas horas. Você compreende? Então você precisa fazer a mesma coisa. O Espírito de Deus está aí na sua vida, como estava lá no início, em Gênesis, pairando sobre as trevas. Mas enquanto não houve a palavra, não houve a pronúncia, aquilo que não existia não veio à existência. Você compreende? E assim é também na sua vida. Você tem o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus não vai agir enquanto você não pronunciar. Amém? Não pronunciar. E muita oração é muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então você tem que deixar de ter preguiça e você tem que passar a orar. Tem que passar a orar. É trabalhoso, é árduo, é um trabalho árduo orar. Mas se você tirar 1 hora por dia para orar pelas coisas que você necessita, para chamá-las à existência na sua vida, você vai ver que a sua vida vai ter uma transformação maravilhosa. Mas lembrando, não adianta só falar também, só pronunciar. Você tem que ter uma fé vívida, um pensamento vívido, uma fé substancial. E quando eu falo de fé, eu estou falando de você visualizar no seu espírito aquilo que ainda não aconteceu. Não aconteceu na 3ª dimensão, mas aqui no seu espírito você já vai trazer existência. E aí você vai trazer isso à existência na 4ª dimensão do espírito, que é a 4ª dimensão de Deus.
Amém? Em nome de Jesus. Querido, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho e deixa o seu like. Vamos continuar falando sobre a quarta dimensão do Espírito, sobre o poder da palavra, sobre o poder da fé, em nome de Jesus. Agora, não adianta você ouvir isso aqui e não colocar em prática. Coloque em prática em nome de Jesus e as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Eu lembro que eu fui para a cidade de Chapecó e eu fiquei 40 dias fazendo cruzada. E eu virei para os pastores lá e falei, não quero almoçar, vou ficar o dia inteiro no hotel. E aquele dia todo no hotel eu ficava orando, ficava em oração, literalmente orando, visualizando as curas, os milagres, certo? E nesses 40 dias, Deus fez grandes milagres ali em Chapecó, paralíticos foram curados, pessoas curadas de derrame, vários milagres. Um dia eu estava pregando no bairro, se eu não me engano o nome, São Pedro, e se eu não me engano o nome é esse, e veio simplesmente uma mulher, né? A pessoa trouxe uma mulher com derrame, colocou em cima do altar. Eu só peguei na mão dela e disse, levanta em nome de Jesus. Aquela mulher com derrame foi curada. Em nome de Jesus. Ela foi curada instantaneamente. Né? Havia uma jovem paralítica, chamada Elisângela, uma adolescente, só peguei na mão dela e disse, levanta em nome de Jesus. Ela levantou da cadeira de roda. Mas por quê? Porque a minha fé estava vívida, estava substancial, estava forte. E houve o poder da palavra para trazer à existência aqueles milagres. Em nome de Jesus. Amém? Então agora, chame a existência agora, comece a imaginar o seu filho liberto, comece a pensar no seu marido voltando para casa, comece a imaginar agora a porta do emprego aberta, o valor do salário que você quer ganhar, a sua carteira sendo assinada, você montando o seu próprio negócio, você vendendo, você não está vendendo? Comece a imaginar agora você despachando os seus pedidos, você vendendo, certo? Comece agora a imaginar a sua cura, você tem um câncer, imagina agora Deus colocando a mão e arrancando o tumor para fora, o médico dizendo que você está curado, você lendo o exame dizendo que está curado, você tem sido reprovado em algum teste, seja de futebol, seja do que for, comece a imaginar você sendo aprovado, escrito lá, aprovado, estou sendo aprovado na carteira de motorista, estou sendo aprovado no meu teste, estou sendo aprovado na faculdade. Comece a pensar dessa forma e comece a pronunciar, em nome de Jesus, ordene, traga à existência, diga, eu ordeno, em nome de Jesus, que isto exista. Amém? Deus te mandou ordenar, em nome de Jesus, que as coisas existam. Ele não mandou você somente falar, ele mandou você ordenar, em nome de Jesus. Jesus ordenou que a tempestade parasse. Jesus ordenou, certo, que os demônios saíssem. Jesus ordenou que as pessoas fossem curadas. Então, como filho de Deus, como filha de Deus, comece a dar ordens no mundo espiritual, e vai passar a existir e vai trazer isso à existência no mundo da terceira divisão. Amém? Pense numa coisa. Primeiro acontece na quarta dimensão, que é o mundo do espírito, e depois vem para a terceira dimensão, que é o mundo natural dos homens. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixe o seu like. Se você quer ser meu ajudador, amém? Você quer apoiar o meu ministério com a sua doação. Não importa se é um dízimo, se é uma oferta, amém? O importante é você plantar a sua semente. E eu tenho certeza, Deus tem trazido uma fé vívida no meu espírito, na minha alma, e eu trago isso à existência pelo poder da palavra. Que as pessoas que investem no ministério prosperam. Essas pessoas, Deus aumenta o salário delas. Deus abençoa elas em todas as áreas. Você quer fazer parte? Faça a sua doação, crendo, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar. O meu Pix é capelãoronaldo@gmail.com. Aí nas descrições dos meus vídeos tem os dados da conta. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, um abraço, um beijo no seu coração, em nome de Jesus, e até o próximo ensinamento. Fica com Deus.